território. Hoje vamos ouvir o Dr. Luís Amaral e a Dra. Maria João Oliveira e Silva sobre a restauração diocesana e o processo de organização do território português. Eu, como fizemos na outra sessão, leio apenas a apresentação deles, que temos na ficha em mãos. Nasceu no Porto em 1961, fez a sua licenciatura em História na Faculdade de Letras da Universidade de Porto. Nesta mesma instituição concluiu o curso de mestrado em História Medieval e doutoramento em História da Idade Média. Na atualidade é docente do Departamento de História e de Estudos Políticos Internacionais e vice-presidente do Conselho Científico da Faculdade, onde leciona, entre outras, as disciplinas de História da Alta Idade Média em Portugal e História da Igreja em Portugal. No que respeita à investigação, dedica-se sobretudo ao estudo das instituições eclesiásticas e do povoamento e organização do território do Noroeste peninsular entre os séculos X e XIII. Entre as suas publicações destacam-se São Salvador de Grijó, na segunda metade do século XIV, Estudo de Gestão Agrária e Formação e Desenvolvimento do Domínio da Diocese de Braga no período da Conquista, século IX a 1137. É investigador do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória e colaborador do Centro de Estudos de História Religiosa. Dr. Maria João Silva nasceu no Porto em 1980, licenciou-se em História na Faculdade de Letras da Universidade de Porto, instituição onde concluiu um mestrado em História Medieval e do Renascimento e o doutoramento em História. Neste momento é bolseira de pós-doutoramento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, encontrando-se a desenvolver um projeto intitulado Ensinar e Aprender a Escrever na Idade Média. É investigadora integrada do Centro de Estudos de História Religiosa e colaboradora do Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória. Dedica-se em especial a estudos na área da paleografia e diplomática medievais e entre as suas publicações destacam-se Scriptores et Notatores, a produção documental da Sé de Porto de 1113-1247 e a escrita na Catedral da Chancelaria Episcopal do Porto da Idade Média e do diplomático paleográfico. Eu agradeço terem aceito estar connosco e partilhar a discussão e agradeço também a atenção de todos. Muito obrigado, boas tardes a todos. Eu também começo por agradecer o convite que foi dirigido para integrar este seminário e para estar hoje aqui convosco para falar deste tema sobre a restauração diocesana e o processo de organização do território português. Isto vai ser uma intervenção a meias, mas, digamos, bem dividida com duas partes distintas. Uma primeira parte da minha responsabilidade e depois, digamos, na qual tentarei colocar a problemática geral que envolve a questão das restaurações diocesanas e da constituição dos respectivos territórios e da forma como esse processo se vai cruzar com o da delimitação do próprio Estado do Reino de Portugal. E depois passamos, numa segunda parte com o Dr. João, em que vamos a um estudo de caso. E esse caso é o da própria Diocese portugalense, ou da Diocese do Porto, melhor dizendo, e como de facto o caso do Porto é paradigmático daquilo que foi o processo de ajustamento do território entre as várias dioceses. Ora, nós colocamos no nosso título uma cronologia alargada, mas uma cronologia decisiva. Entre os séculos XI e XIII é um momento, digamos assim, em que o grande processo de reorganização das dioceses à escala peninsular e também do Reino de Portugal se vai de facto avançar e vai tomar praticamente as suas formas definitivas. E o primeiro cuidado que devemos ter é perceber que este longo período cronológico coincide também com dois movimentos fundamentais que se vão cruzar de forma, digamos, muito estreita na formação do Reino de Portugal. Por um lado, é o avanço definitivo do processo reconquistador para o Sul. Na realidade, e no seu sentido mais rigoroso, aquilo que nós entendemos por reconquista é um processo que, de facto, só se desencadeia no século XI, tem já uma longa história atrás de si, mas, de facto, só a partir de meados do século XI é que estão reunidas todas as circunstâncias que permitem que esse processo de expansão para o Sul não seja um mero processo de progressão militar, é um processo que pressupõe a ocupação, a integração e a organização
tradição para o Sul. Portanto, no século XI, esses elementos que nós identificamos desde o século VIII de forma dispersa convergem todos para esse avanço que será decisivo. Aliás, é precisamente na segunda metade do século XI, sobretudo depois da conquista definitiva de Toledo em 1085, que finalmente a sorte das armas começa a, digamos, transferir-se para o norte cristão e deixará de vez o sul muçulmano, onde tinha estado até daí. Esse é um processo fundamental que vai dar origem à Península tal como nós ainda hoje entendemos e sabemos que no desenrolar desse processo acabará por surgir um reino, que é o reino de Portugal. Portanto, está em curso esse processo. Segundo elemento fundamental, a expansão reconquistadora, o processo de reconquista, entendido no seu sentido global, muito sumariamente acabei de definir, coincide também com o momento em que a Península finalmente se reabre ao resto do espaço europeu de além de Pirineus e vice-versa. Há muitos anos, um grande historiador espanhol, Cláudio Sánchez Albornoz, num estudo famoso por várias razões, chamava a atenção e utilizava, o nosso Saramago não foi o primeiro a inventar a imagem, já vão perceber, mas dizia o Cláudio Sánchez Albornoz que a invasão islâmica tinha significado o rasgar da Península Ibérica, o separar da Península Ibérica do resto da Europa. É uma imagem, como todas as imagens valem o que valem, e depois chamava a atenção também que é precisamente a partir de meados do século XI que se voltam a juntar estas duas partes, por razões várias, mas essas duas partes de facto começam a juntar-se e há um conjunto de interações que se começam a desenvolver entre o aquém Pirineus e o além Pirineus. Portanto, o amadurecimento do processo reconquistador coincidiu também com a abertura ao resto da Europa e do resto da Europa em relação à Península. Segundo elemento a termos em conta. Dentro deste segundo elemento, há a considerar um aspecto fundamental. Um dos sinais mais visíveis, um dos processos mais importantes deste desenvolvimento da Constituição da Europa, que no fim de contas é o que está a acontecer, traduziu-se numa ampla reestruturação da Igreja. A face, digamos assim, eclesiástica do nascimento da Europa é aquilo que nós vulgarmente chamamos, impropriamente, é assim que está consagrado, a famosa Reforma Gregoriana, que, se bem que tenha também raízes longínquas, de facto se desencadeia com toda a força a partir da segunda metade do século XI e, sobretudo, durante e depois do pontificado do grande Papa Gregório VII, entre 1073 e 1085. É um dos múltiplos processos que é posto em marcha, mas também os reflexos desse processo são, para sermos rigorosos, os primeiros em termos de ordenamento geral da Igreja do Ocidente que vão chegar à Península Ibérica também no período que estamos a considerar. Portanto, como veem, há amplos movimentos que, a partir do século XI, se bem com reis anteriores, vão convergir para a Península Ibérica. Parece que está tudo a acontecer ao mesmo tempo. Só nesse sentido, ou só com este contexto alargado, é que nós podemos perceber o que vai passar-se aqui no extremo mais ocidental da Península. Portanto, este é o quadro geral. Concretizando e entrando diretamente na questão da organização da Igreja, já que vamos falar de restauração de dioceses e organização das dioceses, dois ou três elementos fundamentais para percebermos como é que a reforma gregoriana vai ter tão profundas implicações na organização do território hispânico em geral e do nascente Reino de Portugal. Aquilo que nós chamamos de reforma gregoriana, como digo, que é bem próprio, não é verdadeiramente uma reforma. É um conjunto de medidas, por vezes avulsas, por vezes muito mal definidas, que vão, sobretudo durante a segunda metade do século XI, nascendo na Cúria Papal e que vão sendo, digamos assim, transmitidas ao conjunto da Igreja do Ocidente, mas vão ter interpretações e aplicações muito diversas nos vários espaços do mundo ocidental ligado a Roma. Seja como for, no que respeita à Península Ibérica, onde chegarão também esses princípios fundamentais, terão poderosas repercussões na organização da Igreja local. E, em grande parte, porque a própria Igreja hispânica, sobretudo a Igreja do Norte cristão, já tinha ela própria iniciado, praticamente desde os inícios do século XI, um processo de reforma e de reorganização interna. Desde os primeiros, digamos, as primeiras manifestações
territorial sentidas no norte cristão, a partir sobretudo do século IX, que se tinha verificado que a sustentação da ocupação militar e do poder político nos territórios pressupunha a reconstrução de várias estruturas. Não chega a conquistar, não chega a ocupar politicamente. E um dos recursos mais comuns foi precisamente o de proceder à restauração e à reconstrução das velhas dioceses. Claro que se supunha que se estava a restaurar rigorosamente como elas tinham existido, na realidade estava-se a construir novas soluções e a pôr de pé novas instituições. Mas significa isto então o quê? Que quando chegamos ao século XI há já uma longa história de associação entre as autoridades políticas e as autoridades eclesiásticas. A própria Igreja dentro da Espanha já tinha evoluído o suficiente para se adaptar às novas realidades. Um momento fundamental dar-se-á poucos anos antes do início formal da reforma gregoriana, através da reunião na Península de um muito importante concílio, o Concílio de Coiança, sul de Burgos, em 1055. Estamos no reinado do primeiro monarca de Leão e Castela, Fernando Magno, e nesse concílio tentou-se pela primeira vez criar um conjunto de orientações gerais para a Igreja do Reino de Leão e Castela. Sabemos hoje que essas orientações excederam largamente o espaço controlado por Leão e Castela. Bastaria este pormenor, enfim, que nos diz alguma coisa, que nos diz respeito, que nos diz mais por envolver gente do território hoje português, que aquilo que os entendidos consideram uma cópia mais fiel dos cânones das decisões conciliares tomadas em Coiança, chegou até nós graças à cópia de um monge do mosteiro de São Vicente da Vacaríça, ao lado de Coimbra, e lembro que por essa altura Coimbra está ainda debaixo do domínio muçulmano. Portanto, isso significa que o Concílio de Coiança teve a capacidade de atrair gente que veio, antes de mais, do espaço do Reino de Castela, mas gente que veio de fora desse espaço. E que lá levou, este monge copiou as decisões de Coiança, é a versão mais fidedigna que chegou até nós, e lá levou para o seu mosteiro. Hoje o documento está conservado no grande cartulário da Diocese de Coimbra, o livro preto de Coimbra. Portanto, tem um amplo reflexo, ou tenta, digamos, alcançar um espaço bastante alargado. Ora, o que é que nos diz no essencial do Concílio de Coiança? Os famosos 13 cânones, ou 13 decisões conciliares do Concílio de Coiança, não tratam de questões doutrinárias ou de questões de moral, nada disso. Tratam quase exclusivamente de questões disciplinares e de ordenamento, de organização dos presbíteros, dos diáconos e, sobretudo, dos bispos. Percebe-se que se quer disciplinar e ordenar esse clero, e o elemento fundamental que atravessa toda essa preocupação disciplinar é a centralidade da figura do bispo. O bispo é transformado no elemento fundamental de toda a organização da Igreja. Deve-se dizer que isto é mais um reflexo dos interesses políticos da coroa, da realeza, melhor dizendo, do que propriamente uma necessidade interna da Igreja. Tendo em conta a relação tão próxima que há entre os monarcas e os bispos, pelas funções que antes chamavam a atenção, a necessidade de ocupar os territórios, de construir esses territórios, que é hoje vulgar quem trabalha nestes âmbitos e nestas matérias, dizer e saber que por esta altura, no século XI e ainda no século XII, qualquer bispo nada mais é que a extensão da autoridade régia. Os bispos são escolhidos a dedo pelas autoridades régias e são claras extensões dessa mesma autoridade. Já vamos ver que este elemento é muito importante, porque intervirá em rota de colisão com os interesses da reforma. Seja como for, isto apenas para termos em conta que na própria Península Ibérica o processo de reforma interna já está em marcha. Por isso não é de estranhar que, quando começarem a chegar à Península Ibérica, a partir do final dos anos 70 do século XI, e sobretudo depois do famoso Concílio de Burgos de 1080, no qual o monarca de Leão e Castela, Afonso VI, aceita a introdução a introdução da nova liturgia, que é uma das faces mais visíveis da reforma, a liturgia romana, que havia, digamos assim, apetência, predisposição dentro da Igreja peninsular para entender esta linguagem que vem de Roma. Portanto, por caminhos diferentes, convergem
do papado. E há uma série de pontos de contacto, como há também um conjunto de pontos que não são de contacto, que serão de ruptura. Portanto, quando a reforma, alguns dos princípios da reforma aqui começarem a chegar, o clero hispânico, ainda não estando, mesmo não estando preparado para perceber integralmente a reforma, está receptivo à mudança que vem feita. Convido a dizer que, do ponto de vista romano, a reforma busca 2 ou 3 objetivos fundamentais. O primeiro elemento fundamental é uma clara separação daquilo que ao longo da Idade Média se chamará a autonomia das 2 esferas, do temporal e do espiritual. Separar claramente as águas. O segundo elemento, portanto, do mundo clerical, é um mundo totalmente independente, isso traduzir-se-á na famosa expressão da libertas ecclesia, a liberdade total da Igreja, e separar claramente um mundo do outro. Este é o primeiro elemento fundamental. Segundo elemento fundamental, atende-se que esta ideia não era propriamente nova. A grande novidade estava em quê? É que os padres reformadores, a começar por Gregório VII, vão pela primeira vez sugerir um conjunto de instrumentos capazes de transformarem esta ideia numa realidade prática. É essa a grande novidade que a reforma traz. Não era apenas a enunciação de um conjunto de princípios. E, aliás, os princípios têm a ver com esta separação de águas, mas tinham a ver, por exemplo, com a necessidade de combater os velhos e terríveis pecados da simonípia, do nicolaísmo, etc, etc. Todos os padres reformadores estão constantemente a falar disso. Portanto, nada disto era propriamente novo. A novidade estava em quê? Em que, pela primeira vez, se criavam instrumentos capazes de traduzir na prática estas realidades. Finalmente, um terceiro aspecto fundamental, enfim, todos eles estão ligados, era o quê? Era, finalmente, o Papa de Roma, o Bispo de Roma, encontrar meios capazes de comunicar, para sermos mais rigorosos, de controlar, fiscalizar toda a estrutura eclesiástica do Ocidente europeu. E a capacidade de chegar a qualquer ponto, criando um conjunto de elos que lhe permitissem contactar, dominar e controlar essas mesmas situações. Do mesmo modo que assistimos à escala europeia ao início, digamos assim, de uma interação dentro de todo o espaço europeu, que terá já nos finais do século XI a primeira manifestação de que essas relações começam a funcionar, a primeira cruzada, em 1095, pode e deve ser considerado uma primeira grande empresa, quase à escala de toda a Europa. Do mesmo modo, o papado está a tentar criar formas de se relacionar com todo esse espaço. E devo lembrar que, no caso da Península, isso era uma efetiva necessidade e uma realidade nova. É muito curioso que, quando nós lemos as mais antigas histórias da Igreja, há um esforço notável por demonstrar as relações, antes da reforma gregoriana, as relações que a Península já mantinha com Roma. E, curiosamente, uma parte dessas histórias, se não a maior parte, foi feita quase exclusivamente por eclesiásticos, mas conseguem sempre elencar 3 ou 4 documentos para se referirem desde o século X às relações com o papado. Ou seja, não havia relações nenhumas. São praticamente nulas. Há 3 cartas, normalmente apontadas, com um período de mais de 200 anos. Esta realidade levou, aliás, recentemente, um grande historiador, Thomas Descartes, num livro seu, colocar um subtítulo algo provocatório, estudando precisamente, digamos, este processo de relacionamento entre a Península e o Papado, e falando do período anterior à Reforma, fala de uma cristandade sem Papa. O título é em si provocatório, mas é extremamente verdadeiro. Uma cristandade que vive, digamos, completamente aliada, que reconhece vagamente a autoridade do Bispo de Roma, mas na prática não há consequência nenhuma. Portanto, aquilo que está a fazer Roma com a Península, que aliás está a fazer com vários outros pontos da Europa, é estabelecer canais de contacto, que são sobretudo canais de controle. Ora, entre todos esses canais de controle, há um elemento fundamental para o papado. E aqui está um dos grandes pontos de convergência com a reforma interna que estava acontecendo na Península Ibérica. O elemento fundamental de toda a reforma é a autoridade do bispo, ou melhor dizendo, o bispo. O bispo deve constituir o centro de todo este processo. O bispo transforma-se a partir dessa altura, e num certo ponto de vista até aos nossos dias, transforma-se no elo de ligação entre um mundo que está a montante, chega a Roma, e um mundo que está a jusante, que vai até ao mais humilde parte
perdido em qualquer ponto da cristandade. Toda a reforma gregoriana assenta na centralidade da figura do bispo. Esse será um dos grandes pontos de contacto com aquilo que está a acontecer precisamente por outros caminhos na Península Ibérica. É evidente que a questão da reforma levar-nos muito longe. A reforma toca em assuntos que vão desde a liturgia, à organização eclesiástica, a problemas de moral, a problemas de sexualidade, a problemas de relações de parentesco, ao estabelecimento do matrimónio tal como ele chegou praticamente até aos nossos dias, à aceitação apenas do matrimónio sacramental, etc. Levar-nos muito longe. Sublinharia apenas este aspecto, que apesar desta grandiosidade, não se pensa que isto é um programa organizado. Estas medidas são muito avulsas e vão ter a receptividade muito diferente nos vários pontos da Europa. Interessa-nos a nós a questão do bispo, porque se não percebemos esta centralidade que é oferecida à pessoa do bispo, dificilmente perceberemos porque é que só a partir da segunda metade do século XI anda tudo tão preocupado com a restauração das dioceses e com os limites diocesanos. Até aí temos montes de bispos e nunca se fala em limites de diocese. Há uma noção imprecisa de que a diocese é fim das dioceses, os bispos circulam, há bispos inclusivamente aos quais são atribuídos títulos e provavelmente eles nunca estão nos respectivos sítios. Temos o bispo do século X, Náusto, de Coimbra, que provavelmente nunca pôs os pés em Coimbra, enfim, e assim sucessivamente. Há estes bispos régios, aulitos, que circulam em torno do rei e da corte, mas cuja relação com as dioceses é bastante diluída. A partir da segunda metade do século XI, tudo muda. Ou começa a mudar e percebemos que os bispos são gradualmente bispos residenciais e um dos sinais maiores desse caráter residencial dos bispos é a sua preocupação com os limites dos seus territórios. Resta apenas acrescentar no último aspecto que os limites dos territórios estão ligados com vários problemas, mas estão ligados também com um problema, e voltamos mais uma vez à reforma e aos instrumentos da reforma. Uma das novidades que a reforma traz, como eu dizia, foi a de, digamos, transformar parte destas ideias em realidades através de instrumentos específicos. E um desses instrumentos específicos é criar, em última análise, aquilo que será a fiscalidade eclesiástica. Não é uma invenção do século XI o fisco eclesiástico. A novidade estava na persistência, na organização com que agora se vai começar a cobrar um conjunto de direitos eclesiásticos. E as imposições eclesiásticas têm a história de todas as imposições eclesiásticas, como sabem, eclesiásticas ou sem ser eclesiásticas, todas as imposições começam por ser facultativas e pontuais e rapidamente se transformam em obrigatórias e permanentes. O caso mais conhecido do ponto de vista eclesiástico, que é o mais importante de todas as imposições, é a famosa dízima. A dízima, enfim, que chegará até ao século XIX, como sabem. A dízima, nós já conhecemos e há referências a dízimas desde a Antiguidade Tardia. No atual território português, as mais antigas que são conhecidas datam já do século X e estão ligadas ao Mosteiro de Guimarães, mas são poetas esporádicas e pontuais. Ora, a partir da segunda metade do século XI, tudo vai mudar e é necessário montar uma máquina fiscal para cobrar todas essas imposições eclesiásticas. A dízima é apenas a mais importante de todas, de longe a mais importante de todas, o que significa também que é necessário controlar territórios. É preciso saber onde é que cada um paga, como é que se fazem as contas, como é que se cobra, etc, etc. É um processo que nós ainda conhecemos mal em Portugal, mas sabemos que nos inícios do século XIII, enfim, ou melhor, na primeira metade do século XIII, nomeadamente graças às Inquisições, que o processo já estava completamente estabelecido, pelo menos na região norte e seguramente para o sul. Basta ter em conta as múltiplas contendas que desde o século XII se vão associando as contendas entre bispos e igrejas, sobretudo igrejas monásticas, congregações monásticas, estou-me a lembrar do rol de conflitos entre Santa Cruz de Coimbra e o respectivo bispo, normalmente por causa das dízimas e da coleta das dízimas. Santa Cruz de Coimbra é criada em 1131 e, como tinha um antigo professor meu, no dia seguinte à sua criação começaram imediatamente os problemas com o bispo de Coimbra por causa das dízimas. Portanto, temos problemas de dízimas norte a sul e a documentação começa-se a multiplicar, o que é um sinal que a fiscalidade está a funcionar e que é preciso traduzi-la no terreno. Portanto, vamos passando gradualmente daquilo que se chamava
enfim, no período da Alta Idade Média, a paróquia, ou que nós chamamos a paróquia de filiação, isto é, a paróquia onde eu recebi os sacramentos, está a paróquia territorial. Independentemente de ter recebido ou não os sacramentos, é o sítio onde vivo. E é essa que me obriga e que me vincula a determinada igreja. Bom, mas antes de chegar a esta pequena escala, a primeira grande discussão, evidentemente, é a discussão dos grandes territórios, que são os territórios diocesanos. Ora, quando Dom Afonso Henriques chega ao poder, a partir de 1128, e com uma rapidez considerável, a sua autonomização política rapidamente entrará pelo caminho da plena independência e a conversão do condado num reino. Não é um projeto com que ele sonhasse há muitos anos, mas que a realidade vai tornando possível. Vai-se defrontar, evidentemente, com o problema eclesiástico e o problema das dioceses do seu território. Não vai inventar nada, vai, digamos, herdar processos que não traz e como qualquer dirigente político ou militar da península do seu tempo, da primeira metade do século XII, fará todos os possíveis para associar a si, digamos, e associar, melhor dizendo, para controlar de forma direta os bispos, a nomeação dos bispos, a escolha dos bispos, etc. etc. Aliás, no território que está a transformar-se no reino de Portugal, precedido pelo condado portucalense, essa experiência já tinha sido claramente tentada e com muito sucesso pelo Dom Henrique. Um dos sucessos, precisamente do Dom Henrique, um dos trunfos do Dom Henrique, foi ter desenvolvido neste território uma noção de igreja regional, digamos assim. Chamar nacional, evidentemente, é excessivo, mas a ideia, digamos, mais ou menos bem expressa, que está por trás deste processo, é, como digo, a integração entre as autoridades políticas e as episcopais, mas tentar o mais possível, para sintetizar rapidamente esta ideia, de tentar o mais possível que a geografia política seja coincidente com a geografia eclesiástica. Isto é, que as autoridades episcopais de um determinado território não tenham dependências políticas fora desse território. Isto é o que ensaia já o Dom Henrique, e para grande parte do seu sucesso vem daí, com a centralidade de Braga. É isto que Afonso Henriques terá inevitavelmente de fazer quando chegar ao poder. Grande parte dos, entre aspas, insucessos de Dona Teresa na governação do condado resultam, ou melhor, digamos, desculpem a expressão, para percebermos, dão para o torno a partir exatamente do momento em que ela entra em rota de colisão com Braga e permite a entrada no território portucalense dos interesses das dioceses de Santiago de Compostela e, sobretudo, de Toledo. Não podemos resumir o afastamento de Dona Teresa a essa circunstância, mas é indiscutível que, digamos, a sua má relação com Braga acabe por, evidentemente, precipitar o seu afastamento. As próprias elites regionais percebem que, digamos, a desincronização entre os territórios diocesanos internos é altamente desfavorável aos interesses autonomistas deste território. Quando o Afonso Henriques chega ao poder, portanto, todo este processo está a decorrer. E por isso, acho que é muito importante para percebermos a formação de Portugal, não é isso que estamos aqui a tratar, mas para percebermos isso, como nesse momento convergem neste território todos estes grandes movimentos. Portugal está a nascer precisamente no momento em que a Reconquista é uma ação de expansão plena, precisamente no momento em que a grande reforma eclesiástica, a reforma gregoriana, eu lembraria que esta reforma, para o bem e para o mal, vai informar a Igreja do Ocidente até Trento, até o século XVI. Até o século XVI, a forma, digamos assim, que envolve o essencial da Igreja ligada a Roma são as disposições tomadas a partir da segunda metade do século XI. Portanto, é um movimento de larguíssima duração. Ora, Portugal está a nascer precisamente no momento em que estes grandes movimentos à escala europeia se estão a manifestar por todo o espaço europeu e também no território peninsular e, mais especificamente, no Ocidente peninsular. Portanto, o nascimento de Portugal é e deve ser entendido como uma fase de formação e de constituição da Europa, tal como nós a entendemos. Portanto, Dom Afonso Henriques chega ao poder e a situação que se lhe depara é muito clara. Em todo o território, por essa altura, iria até ao Monteiro, havia 3 dioceses restauradas: Braga, Coimbra e Porto. Mas aquilo que à primeira vista pode parecer uma, digamos assim, uma estrutura minimamente unificada, não o era na realidade. O
O único elemento que tinha 1128 ligado a estas três dioceses era a simples continuidade territorial. As três tinham sido restauradas por processos muito distintos entre si, o que significava que as orientações dos respectivos bispos eram muito dispares e estavam longe de constituírem um todo. A primeira a ser restaurada tinha sido Braga, em 1071, e o processo de Braga levava-se muito longe, mas tinha sido ditado por circunstâncias muito conjunturais, a sua restauração, e só se tinha tornado possível a sua restauração mercê da profunda alteração, curta no tempo, mas com consequências muito duradouras, que tinha nascido da repartição do reino de Leão e Castela à morte de Fernando Magno. O primeiro rei de Leão e Castela, quando faleceu, em 1065, decidiu, é um processo difícil de explicar, repartir o reino pelos seus vários filhos e constituiu o reino, que viria a ser diferente, da Galiza, que ocupava o que é hoje o território galego e todo o território hoje português até ao Condado. É entre 1065 e 1071 que se criou o reino da Galiza que se torna viável a restauração de Braga. O processo de Braga é muito tardio, explicado apenas pelo surgimento de Santiago de Compostela, mas esses 5 a 6 anos, entre 1065 e 1071, foram decisivos para que Braga pudesse finalmente recuperar fosse restaurada, um processo que iria demorar décadas, até estar plenamente restaurada, mas foi finalmente restaurada. Portanto, significa o quê? Que Braga tinha sido restaurada obedecendo a uma conjuntura política muito clara, que foi a criação do Reino da Galiza, que durou 5 anos ou 6 anos, ao fim disso desapareceu. Mas a verdade é que Braga estava restaurada. A segunda restauração foi a de Coimbra, em 1080. Na sequência da segunda conquista e definitiva de Coimbra, em 1064, procedeu-se à restauração do território de Coimbra. Só que o território de Coimbra era um território muito particular. Era um território maioritariamente ocupado por populações moçárabes. E os moçárabes, ao contrário do que muitas vezes se pensa, os moçárabes são aqueles que permaneceram religiosamente cristãos debaixo do domínio muçulmano, mas nunca foi claro para os moçárabes que o lado cristão era o lado desejável. Pelo contrário, perceberam muito rapidamente que o lado cristão era um lado mais evitável os cristãos do norte do que propriamente desejável. Portanto, aquilo que faz Fernando Magno quando conquista Coimbra é seduzir o território de Coimbra, confiando à chefia de autoridades e das elites locais. O famoso Segenano David, um moçárabe de Tentugal, que 2 anos antes estava a servir o rei Taifa de Sevilha, portanto, eles servem um lado ou outro de acordo com as suas conveniências, mas a verdade é que, ao confiar no governo, vai criar na prática uma espécie de principado. Assim vai ser Coimbra, que teoricamente pertencendo ao reino de Leão e Castela, na prática vive completamente independente. E é este Segenano que vai promover a restauração da diocese, convidando um bispo, moçárabe, que vem de Segóvia. Portanto, um homem que não tem nada a ver com o norte cristão, com a reforma do norte cristão. Portanto, significa o quê? Que, de facto, a diocese de Coimbra está restaurada, mas vive num mundo completamente à parte. Aliás, é curioso que o bispo paterno, assim se chama o senhor, não tem uma única presença em documentação ulteriormente aos monarcas. Ele viverá até 1090, 1089, 1090, e não há um único registro dele em documentação do norte cristão. Portanto, vive completamente à parte. Significa que só depois da morte do bispo, e sobretudo depois da morte de Segenano, é que o novo monarca, Afonso VI, tem capacidade de começar a fazer qualquer coisa em Coimbra. E o que é que significa fazer Coimbra? Trazê-la e ligá-la à Igreja do Norte, iniciando um processo de reforma que vai demorar décadas, ainda no tempo, já agora vem a propósito, estamos a celebrar o centenário de Santo Eutónio. Santo Eutónio, antes, como sabem, é um dos fundadores de Santa Cruz de Coimbra, e 2 anos antes da formação de Santa Cruz de Coimbra, a sede de Coimbra está vacante e ele é, digamos, um potencial candidato para a sede de Coimbra. E é liminarmente afastado por Afonso Henriques e os seus por suspeitas de moçarabismo. Suspeitas, depois Afonso Henriques mudará de opinião, não sabem de quando vai ser o seu confessor, mas a verdade é que naquele momento as suas relações com essa cristandade do meio, do centro, levanta-se tantas dúvidas que é o próprio Eutónio que é afastado porque
não querem bispos reformados, ligados ao norte, gente nortenha, que dê garantia de que a reforma será imposta. Portanto, em 1122, Coimbra, enfim, depois de um processo complexo, continua a levantar muitas dúvidas, recusa-se a obedecer a Braga, obedece a Toledo, situações sempre muito confusas. Finalmente, o Porto, que é restaurado entre 1112 e 1114, e o que é que acontece com a Diocese do Porto? Bom, ela é restaurada, o processo de restauração acontece logo a seguir à morte do Conde Dom Henrique, e é aqui colocado o famoso Bispo Hugo, que é uma espécie, permitam-me a expressão, submarino de Santiago de Compostela. Em mão do arcebispo de Santiago de Compostela, da restauração do Porto, é o primeiro sinal visível de que os interesses galegos estão novamente a estender para o sul. Hugo vai dar muitas dores de cabeça aos sucessivos arcebispos de Braga e fará todos os possíveis para salvaguardar os interesses de Compostela. É um homem notável, é um diplomata notável e um literato também considerável. A ele se deve o famoso relato do Pio Latrocínio, do roubo das relíquias de Braga. Portanto, é um homem de muita qualidade e de grande formação, mas enquanto estiver à frente do Porto, tudo fará para desvincular o Porto de Braga. Portanto, o grande desafio que se coloca a Afonso Henriques é a eles e aos seus, enfim, ao seu grupo, nomeadamente de clérigos, recrutados maioritariamente no jovem e acabado de fundar no Mosteiro de São Paulo do Primo, é tentar, com estes elementos tão diversos, criar uma igreja minimamente unificada. Relações entre estas dioceses. Ora, é precisamente neste processo de estabelecer relações entre as várias dioceses que o processo de determinação e de delimitação dos territórios avançará definitivamente. É necessário que estes territórios, que lindam entre si, comecem a definir as suas fronteiras. Portanto, digamos que a definição das fronteiras é um dos reflexos diretos das relações entre as várias autoridades que estão nestas várias dioceses. Afonso Henriques construirá a imagem que tinha feito o pai de uma igreja centralizada em Braga, organizada em função e em torno de Braga, conferindo aos arcebispos de Braga, sobretudo, e esse homem verdadeiramente de exceção, que é João Peculiar, que foi bispo do Porto, é o homem que vem substituir precisamente Hugo. Aliás, a escolha deste clérigo ímpar para vir para o Porto é um sinal da necessidade de remodelar totalmente o caminho, ou reorientar o caminho do Porto. Portanto, como sabem, está um episcopado de curtíssima duração, está um ano, e vai para Braga, que evidentemente era o centro, que era a diocese longe mais importante. Ora, esse processo de ordenamento e de articulação e relação entre estes vários bispos, que acabará também por se traduzir na organização dos vários territórios. Portanto, chegámos à primeira metade do século XI, já no segundo quartel do século XII, percebemos o grande desafio que se coloca ao jovem reino, ao nascente reino, de tentar construir também uma igreja à sua escala, integrada neste reino. No preciso momento em que convergem neste território o processo de reconquista e o processo de reforma eclesiástica, gregoriana, romana, chamem como quiserem. Portanto, digamos que da organização do território português, antes de mais do território diocesano, convergem estes vários fatores que dizem respeito à generalidade da história europeia. Sem entrar em muitos detalhes, vou já passar a palavra à Maria João, que nos falará do estudo de caso e do Porto, exatamente como é que isso se verifica. É óbvio que estes bispos, mesmo organizados e dependentes de Braga, mesmo articulados com Braga, têm os seus interesses próprios. E têm, nomeadamente, os seus interesses fiscais. Têm os seus interesses judiciais dentro dos vários espaços. Portanto, com maior ou menor obediência a Braga, tratarão, evidentemente, de delimitar os seus territórios e tornar, digamos, estas fronteiras, que num primeiro momento são espaços de influência, vão avançando e evoluindo no sentido de se transformarem numa linha. No sentido moderno que nós temos de fronteira. Avançarem para uma linha que rigorosamente limite os espaços de jurisdição de cada um destes territórios. Ora, este processo, portanto, é a tradução do terreno daquilo que é a organização acima da mesma igreja. Da mesma forma que se articulam e se relacionam estes bispos com o rei e entre si, também acabarão por se traduzir na organização desse mesmo território. Mas este processo é ainda mais complexo e sedutor,
Porque, para além destas grandes fronteiras, também se começará a proceder à organização interna das dioceses. Múltiplas divisões vão então começar a surgir com, digamos, destaque para duas mais importantes. O processo de territorialização das paróquias. As paróquias começarão a definir os seus territórios. Provavelmente uma das razões que explica a considerável rapidez com que isso se verifica no Entre Douro e Minho se deve ao facto de elas ressuscitarem divisões anteriores. Provavelmente estas paróquias vão respeitar divisões anteriores, algumas remontarão seguramente à Antiguidade Tardia, ao mundo romano. Isso facilitou claramente a territorialização das paróquias, e num nível intermédio surgirão os famosos arcediagários, como os arcediários, que já vêm muito longe, mas que agora começam também a ter uma correspondência territorial. Portanto, muito genericamente e, evidentemente, digamos, simplificando um processo que é complexo, todo o processo avança em que sentido? Que se criem paróquias, que um conjunto de paróquias constitua um arcediagário, que um conjunto de arcediagários constitua uma diocese, que um conjunto de dioceses constitua uma metrópole. E através disso a relação a Roma está garantida. Claro que isto não aconteceu do dia para a noite, as regiões vão todas responder de formas muito diferentes, mas é isso que está a ser colocado no terreno. Significa que quando tudo isto está a funcionar, que o Papa de Roma tem um canal quase direto de contacto, como eu dizia antes, com o estilo dos párocos perdido em qualquer ponto cristandade. Através de todos estes canais, que não funcionarão, evidentemente, sempre da melhor maneira. Um último apontamento, e antes de passar a João, convinha a dizer que, no caso da Península, a aceitação, digamos, a recepção e a digestão de todos estes processos reformadores de facto aconteceu, mas com alguns toques, digamos assim, de uma certa originalidade peninsular. E uma delas tem a ver com a dita nomeação episcopal. Os monarcas peninsulares, Afonso Henriques não falha à regra, terão sempre muita dificuldade em aceitar que a nomeação episcopal escape ao poder régio. A tradição peninsular é fortíssima, aliás, para sermos rigorosos, vem já do período antes da própria invasão islâmica. O mundo outro tinha, enfim, deixado muito clara essa capacidade de intervenção régia. Em grande parte, já no mundo outro, na fase final do mundo outro, a maior parte do episcopado são extensões da autoridade régia. Os outros tinham conferido aos bispos a autoridade de tal ordem que, evidentemente, têm que ser pessoas da sua confiança. Será sempre uma espécie de preço, digamos assim, que a partir do século XI o papado terá de pagar. Ou seja, aceita-se a reforma, mas adaptada à realidade peninsular. E essa adaptação pressupunha que as autoridades régias deveriam ter sempre uma última palavra a dizer em relação aos bispos. É um processo muito interessante, que ao longo da Idade Média conheceu fórmulas diversas, mas que levará, digamos, esta circunstância interessante de ser Portugal o primeiro país europeu no século XIV a inventar uma coisa que se chama beneplácito régio, durante o reinado de Dom Pedro, que é a última versão dessa intervenção. O papado elege um bispo, mas se não for confirmado pelo rei de Portugal, é nulo a sua respectiva eleição. Como sabe, isto teve altos e baixos na história de Portugal, mas para sermos rigorosos, isso só terminou na última revisão da Concordata. Não se chama beneplácito régio, desde a República, mas rigorosamente essa capacidade de intervenção cristã terminou na última Concordata. Portanto, com uma história, enfim, longa. Ora, isso é uma das últimas versões já nos finais da Idade Média, que este processo de intervenção, sempre contornando a autoridade papal, os monarcas, digamos, tentarão desenvolver. Ora, resumindo, e passando a palavra a João, aquilo que eu queria chamar a atenção agora para o estudo de caso é o quê? É percebermos que neste processo de ordenamento do território, de ordenamento eclesiástico, cruzam-se todos estes grandes vetores. E sem termos em conta estes grandes vetores, dificilmente percebemos o que se passa no terreno. A eleição e a promoção da figura do bispo tem reflexos necessariamente no território e na jurisdição que o bispo tem. Quanto mais se precisa a figura do bispo e do seu munus, mais se precisa o território em que ele domina. Isso significa não apenas delimitar efetivamente a terra, delimitar os dividendos que são devidos ao bispo, etc. Olhando para a documentação portuguesa
reformular-se nos artigos portugueses, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. Bispo, cabildo, bispo, os párocos, os arcedianos, etc. Ora, estas contendas, esta conflitualidade é um sinal evidente de que este processo está a avançar e que dificilmente poderia ser um processo pacífico. Tendo em conta este pano alargado de fundo, do qual eu só dei, evidentemente, pinceladas gerais, passo finalmente a palavra à doutora João, que agora nos tratará de um caso específico, um caso que não é tão pequeno quanto isso, que é o da Diocese do Porto. Agora, de forma mais circunstanciada, portanto, foi um pouco a aula mais teórica, e agora a aula mais prática, perceberemos no terreno como é que a Diocese do Porto define os seus territórios, a norte com Braga, a sul com Porto. Eu agradeço, espero não decepcionar os espectadores que já sabem o que é que eu vou fazer. E claro que há, obviamente, agradecer à direção do SEG e especificamente ao SEG Porto pelo convite, instituição à qual eu pertenço enquanto investigadora, e muito me orgulha aqui estar hoje. Ora bem, já vários autores se debruçaram sobre a questão da definição do território diocesano portugalense, sendo imperioso citar os nomes de José Augusto Ferreira, nas suas muito conhecidas memórias arqueológico-históricas da cidade de Porto, Miguel de Oliveira, principalmente no artigo intitulado Os Territórios Diocesanos, como passou o Porto para o Porto a terra de Santa Maria, Cândido dos Santos, no estudo que acompanha a publicação do Sensual da Mitra, para apenas citar três. Isto para falar de autores que estudaram o assunto, tendo o Porto como centro de atenção, porque vários foram os que a ele se dedicaram em trabalhos focados nas sés de Braga e Coimbra, ou ainda no papado e nas suas relações com a Igreja Portuguesa. E nestes casos devo lembrar os trabalhos de Carl Erdmann, Pierre David, José Augusto Ferreira, Avelino Jesus da Costa, José Marques, Maria do Rosário Marujão, entre outros. As questões relativas à definição dos limites da Diocese portugalense, nomeadamente as querelas com Braga e com Coimbra, os bispos e arcebispos protagonistas, o papel do papado, dos legados e dos juízes de ofícios, tudo isto já foi bem estudado e eu, no geral, não farei mais do que seguir as pegadas de quem tão bem o fez. Mas tentarei realçar alguns pontos desta história conhecida que me pareceram relevantes, em especial sobre o olhar da paleografia e da diplomática. Quando a sede do Porto foi restaurada, como já se disse, entre 1112 e 1114, com a vinda de D. Hugo, antigo arcediago e submarino de Compostela, já as dioceses de Braga e Porto o tinham sido, respectivamente, em 1071 e 1080. Por isso, o povoado portuense teria que lutar pela reconstituição do seu espaço diocesano, pugnando por territórios que achava serem pertença do Porto, tanto a norte como a sul. O primeiro registro que atesta o esforço de limitação da fronteira meridional data de 30 de dezembro de 1114 e é um pacto de amizade e mútua defesa estabelecido entre os bispos D. Hugo, do Porto, e D. Gonçalo, de Coimbra, centrado na questão da posse do território entre os rios Douro e Antuérpia, que estão ali assinalados neste mapa da Diocese. Não me alargarei no contexto em que tal pacto foi estabelecido, lembrando apenas que se enquadra na trama tecida por Diego Gelmiro, arcebispo de Compostela, que auspiciava ser metropolita às custas de Braga. Mas o documento deste pacto, como muito bem demonstrou Carl Erdmann, levanta várias questões. De facto, existem duas versões do mesmo texto, uma conservada em Coimbra, no cartolário intitulado Livro Preto, e outra no Porto, num congénere intitulado Sensual do Tempo. A ausência de uma original exige uma leitura crítica destas duas cópias, que são discordantes em vários pontos, começando pela data, para culminar no essencial, a passagem na qual se definem os limites das dioceses. E está dito o fundamental. No Livro Preto, D. Gonçalo prometia ao prelado portuense não se intrometer a norte do Douro, Transdório, ao passo que D. Hugo garantia não reclamar a sul, Sintra a Dório, excetuando o que o bispo de Coimbra lhe quisesse dar por amizade. Por outro lado, no texto do Sensual do Cabildo, D. Gonçalo reconhecia direitos ao prelado portuense para sul e para norte do Douro, Sintra a Dório, vel ultra Dório, e o último comprometia-se apenas a respeitar o que, por direito antigo, pudesse pertencer a Coimbra. Este documento, com esta versão do estabelecido, interessava ao Porto de sobremaneira, motivo pelo
qual foi transcrito no referido cartolário. Para além dele, apenas outros 3 aí foram transcritos, nomeadamente as bulas Egregias Quondam e Suffit Tuis, ambas do Papa Pascoal II, datadas respectivamente de 15 e 20 de agosto de 1115, e a bula Officii Nostri, de Calixto II, de 2 de março de 1120. Todas elas têm 2 pontos em comum. Foram alcançadas por D. Hugo e versam, entre outros assuntos, a questão dos limites da diocese. São claramente bulas respeitantes a este tema. A sua importância é testada tanto pelo facto de serem os 3 primeiros documentos do censual, que estão logo a abrir, como ainda pela preocupação do copista em copiar os respectivos sinais de validação, nomeadamente a rota, o bene valete e a subscrição pontifícia. Não é possível saber, claro, se o copista fez ou não a sua cópia a partir das bulas originais. Mas, analisando, e é só um caso, acho que era possível fazer para as outras duas, mas eu só tinha este, analisando uma outra bula de Calixto II, datada de abril de 1121, portanto, do ano seguinte, por exemplo, os nomes Petrus e Paulus, aqui em cima, Petrus e Paulus, foram escritos em minúsculas e abreviadas, quando neste original estão a maiúsculas. As terminações, o us foi abreviado, o que não acontece, como se pode ver na bula de 1121. E o nome do Papa, à exceção da inicial, foi também escrito em minúsculos, opta passam pelas minúsculas, e acrescentou-se um us em secundos que não consta na bula de 1121. Na divisa que circunda a rota, a frase inscrita é a mesma, havendo, no entanto, divergências no uso de abreviaturas e de maiúsculas e minúsculas. Quanto às letras do Bene Valete, todas foram copiadas no cartolário, apesar da qualidade gráfica, como se pode ver, não é comparável à da Chancelaria Pontifícia, onde todos os dias se fazia o Bene Valete. Quanto à subscrição, também neste caso se respeitaram todas as palavras, ego, calistos, católice, eclésia, episcopos, SS, subscripsi, variando somente no H de católice, que não existe na cópia do censual. E sobre a versão do Pacto de 1114, que vimos há bocado e que está no censual do Cabildo, se levantam suspeitas, bem fundamentadas, de interpolação e inveracidade. O mesmo não se pode dizer em relação à bula Sicut Tuis, que também está no censual. No exercício do cotejo, entre o documento conservado nos registros do Arquivo Vaticano, que está publicado no Espaço Secundário, de Carlo Erdmann, e o cartolário, verifiquei que são exatamente iguais, também me interessaria inventar, porque é uma bula super favorável, portanto, são exatamente iguais, à exceção da palavra interdissimus, que no censual foi substituída por interdimus, um erro claro de latim, que me parece ser apenas um erro próprio. O resto é rigorosamente igual. E tem alguns maneirismos de escrita, como o duplo F ou o duplo P, que se usavam na altura e, claro, no original não existe. Para além desta cópia, feita num cartolário do século XIV, acredito que outras se tenham feito antes. De facto, não duvido que, por medo de perda ou de estrago, D. Hugo tenha mandado fazer, na sua chancelaria ou noutra, cópias dos diplomas de Pascoal II. Lembro que, em 1120, este prelado empreendeu uma viagem do Porto a Valence, em França, para pedir ao então sumo pontífice Calixto II, entre outras coisas, a confirmação da bula Egregias Quondam. Entre ida e volta, percorreu mais de 3.000 quilómetros, numa jornada que as crónicas dizem ter demorado mais de um ano e ter sido tormentosa, difícil e arriscada, tendo por lá ficado algum tempo em Oloron, França, por estar doente e ter atravessado Aragão disfarçado de mendigo e completamente transfigurado. Só a imagem é interessante. A conservação de tão valiosos documentos terá sido, com certeza, uma das preocupações de D. Hugo nesta e nas tantas outras viagens que o bispo portuense empreendeu ao longo do seu também longo episcopado. Com efeito, não apenas, mas também por causa dos conflitos derivados das delimitações da sua diocese, este prelado, num espaço de apenas 5 anos, dirigiu-se 3 vezes à Cúria Pontifícia, encontrando-a em Benevento, no norte de Itália, em 1115, em Alba, em 1116, e em Valence, em 1120.
Ou seja, apenas nestes périplos, D. Hugo percorreu cerca de 12.000 quilómetros, contas feitas a partir da distância mais curta execuível hoje em dia de carro. Portanto, obviamente que a distância não será esta, será muito superior. Aliás, até sabemos que uma parte desta última viagem de Valence foi feita por barco. Portanto, as contas são estas, mas poderiam ser outras. É muito provável que nestas muitas deslocações o bispo tivesse optado por levar consigo um scribnum viator, isto é, uma espécie de arquivo móvel, onde, para além dos documentos, estariam guardados os materiais necessários à escrita, tais como um conjunto formado pelo corpo de tinta e pelos estores com penas, a que se dá o nome de scriptório, assim como estiletes, canivetes, punctório, régua ou outros instrumentos relacionados com a escrita. Mas se a história do conflito fronteiriço entre o Porto e Coimbra dependesse exclusivamente da documentação que hoje se conserva nos fundos da Sé portuense, muito ficaria por contar. É certo que as bulas de 1115 de Pascoal II foram a maior e melhor arma de arremesso que D. Hugo poderia ter alcançado e que os limites nelas estabelecidos acabariam por ser os definitivos. Mas do lado de Coimbra também se tomaram diligências que resultariam numa série de sentenças de juízes pontifícios e de bulas, cuja memória se guardou, entre outros fundos, como vimos no livro preto da Sé de Coimbra. A questão ficaria resolvida muito depois da morte de D. Hugo, mais concretamente em 1253, no episcopado de D. Julião Fernandes, que alcançou do Papa e do Síncio IV a bula Provisiones Nostrae, na qual o pontífice confirmou como direito antigo as bulas Sicut-Tuis, de Pascoal II, e Portugalensis Episcopus, de Calixto II, nas quais se afirmava pertencer ao Porto o referido território contido entre os rios Douro e Antoine. Por este mesmo diploma de Inocêncio IV, deveriam ter ficado resolvidas também as contendas com Braga, uma vez que nele se confirmava a ordem de devolução ao Porto da parte do território desde Burguês até e ainda além do Tâmega. E ao contrário do conflito com Coimbra, neste, com Braga, as decisões pontifícias foram sempre favoráveis à Diocese portuense. No entanto, seria necessário chegar ao final do século XIX para que finalmente as fronteiras ficassem definidas. A longevidade da querela teve como uma das consequências a elaboração de um número considerável de documentos, avaliando apenas pelos que subsistem, número este muito superior ao da questão com Coimbra. Mas não se trata só de quantidade, como também de variedade, ou seja, para além de bulas e sentenças de juízes papais, existem pelo menos dois longos processos, um de 1250 e outro de 1252-1253. E por longos quer dizer mesmo longos. Numa determinada fase do de 1250, produziu-se um rolo que mede quase 3 metros, e no de 1252-53 um outro que hoje está incompleto, não tem início nem parte do meio, e que mede praticamente 5 metros. Além da riqueza do próprio conteúdo, ou seja, a discussão dos limites territoriais, estes rolos são muitíssimo interessantes, porque para além de neles se copiarem documentos, estão referidos vários outros que foram redigidos, mas que atualmente não se conservam. São, por regra, atos judiciais, como petições, libelos ou alegações, mas também se referem cópias do mais variado tipo. Outra das grandes riquezas destes processos é a inclusão de discurso direto. No processo de 1250, ouvimos as vozes do Bispo do Porto, que diz, por exemplo, Dico ego Portugalensis Episcopo, de Martinho Soeiro, cônego e procurador do Bispo e do Cabildo, que repetidas vezes diz Respondeo et dico, e de Pegarini, procurador do Arcebispo de Braga, que diz Ego peto respondeo sic et dico. A meu ver, uma das razões para a transcrição do discurso dos intervenientes prende-se com o rigor que as partes quereriam dar a tudo o que era dito e apresentado em tribunal. Nesta contenda e nestes processos, a grande dificuldade estava em definir o sentido da expressão términos antigos, usada por ambas as partes, e identificar com rigor por onde passavam esses limites comuns, a tal linha de fronteira de que o professor Luís Amaral falou. Muito mais do que na lida com a Diocese Londrina, neste vemos repetidas vezes ser utilizada a referir a expressão términos antigos, bem como e associada às de libris vel instrumentis antiquis, scriptura
escrituras antiquas, cartis seu instrumentis antiquis, etc. De facto, Porto e Braga procuravam fundamentar as suas reivindicações tanto na documentação antiga, como também na memória e no costume. No processo de 1252-1253, o procurador do arcebispo de Braga refere como prova uma bula do Pascoal II que restaurava a província bracarense secundum quod facta et divisa fuerat in concilio episcoporum temporem ironis regis vel secundum aliquos vocabatur rex Theodomirus. Ou seja, cita a bula Sicut Injusta, de 1114, na qual se refere à divisão de Teodomiro, feita no concílio de Lugo de 569, na passagem da referida bula que diz Sicut temporibus mironis regis in episcoporum concilio distinctit leguntur. Aliás, para além desta, vários privilegiorum romanorum pontificum, como se refere no documento, foram utilizados como armas de arremesso por ambas as partes. No entanto, as provas documentais foram muitas vezes postas em causa, sendo acusadas de non sunt authentice, diz o arcebispo de Braga repetidas vezes. Na tentativa de lhes dar credibilidade, diz-se que se encontravam in libris vel instrumentis antiquis quae fiebant antiquitus, ou então são associadas a acontecimentos, como por exemplo, eu vou ler o que está aqui: quod limitatio seu terminatio diocese bracarensis fuit facta a 670 annis et supra secundum scripturas antiquas, quod ista scriptura antiqua invenitur de litera romana sive antiqua velga. Neste exemplo, a referência ao tipo de letra em que se encontrava escrito o documento serviria tanto como prova da antiguidade como da autenticidade, quer do próprio documento, quer do acontecimento, que é o fulcro da questão. E neste caso é interessante fazer as contas. Ora, se o processo em que este excerto aparece é de 1252-1253, e se lhe subtrairmos 670 anos, que são os anos que são referidos, chegamos ao ano de 582-583, ou seja, dentro das balizas cronológicas hoje em dia estabelecidas para a elaboração do paroquial da Soeira, ao qual, penso eu, se deve referir esta passagem. Mas estou aberta a sugestões. No paroquial estão descritas as 131 circunscrições eclesiásticas ou paróquias, como ficaram designadas, das 13 dioceses do reino suevo, entre as quais a de Braga, definindo-se assim os limites das mesmas. Igualmente curiosos são os nomes dados ao motivo da letra da dita escritura. Chamam-lhe romana, ou antiqua, ou galega. Sabemos que os termos galega e antiqua serviram para classificar a letra visigótica que foi usada na Península Hispânica entre os séculos VIII e XIII, mas difícil de conjugar com este é o termo romana, que, tanto quanto se pode apurar, serviu apenas para nomear as letras do período romano e tardo-antigo entre os séculos I e VIII, isto é, a capital cursiva, a uncial, a minúscula cursiva e a semiuncial. Apesar de se tratar originalmente de um documento datado do século VI, escrito por isso dentro da vigência das letras de origem romana e tardo-antiga, a verdade é que em 1252-1253 a escritura apresentada terá sido provavelmente uma cópia que hoje se desconhece e escrita em visigótica, natal, galega ou antiga. Mas é difícil ter a certeza porque hoje em dia não conhece esta cópia, ou o notário está a mentir e não viu cópia nenhuma e inventou um tipo de letra, ou então, se existiu e se ele realmente viu no século XIII, terá visto eventualmente uma cópia em letra visigótica. Poucos anos antes, durante o processo de 1250, foram levadas a tribunal pelo procurador do prelado portuense várias escrituras. O redator desse processo classifica o tipo de letra de algumas delas, nomeadamente a de 7 cartas e instrumentos antigos, datados entre 1100 e 1122, classifica como estando em letra antiqua, que vulgaliter vocatur galega,
e depois outros datados entre 1144 e 1161, escritos em letra moderna. Ou seja, eles sabiam claramente como é que estavam a classificar. Ou seja, os primeiros estavam escritos em visigótica e os segundos, muito provavelmente, numa carolina, já com influências da letra gótica, desculpem, que era a letra que em 1850 já se utilizava. Uma letra que era diferente, mas era mais evoluída, mas era claramente parecida. Desculpem, eu vi a minha folha no toleiro. Mas quando o testemunho documental não pareceu suficiente, as partes recorreram à memória, em frases como quod ecclesia bracarensis, ou portugalenses, eam tenuit non extat memoria. Em diversas ocasiões tentaram até quantificar essa memória mais ou menos secular, como por exemplo, quod a 30 annis citra celebravit ibi ordines, ou pleno iure scientibus episcopus portugalensis ascentum annis, ou no máximo da quantificação, per centum annis, per nonaginta, per octaginta, per septuaginta, per sexaginta, per quinquaginta, per quadraginta, per quintaginta, per viginta, per décimo, per quinta. E tem isto repetidas vezes no processo. É fácil transcrever porque é só fazer copy-paste. Esta parte é fácil. Esta memória quantificada associou-se também à memória e a palavra das pessoas que viviam nos lugares em disputa, surgindo nos processos as frases quod fama communis est in terra illa, quod sic fuit et est et creditur, ou quod de predictis et singulis est communis opinio inter homines in partibus illis, ou ainda quod de omnibus supradictis est fama publica in partibus illis, ou quod de predictis et singulis est publica vox et fama in partibus illis. Ou seja, a fama corrente, a opinião comum, a voz pública, o costume, ou generale consuetudine, tantas vezes invocada por ambas as partes, ganham por isso um lugar importante nas contendas. Claro que cada um dos litigantes reclamaria para o seu lado essa opinião pública, mas sabemos que as populações foram várias vezes chamadas a dar o seu testemunho de viva voz. Nas inquisições de testemunhas, a vox populi ganha importância e passa a documento escrito. E assim, numa mesma contenda, vemos juntar-se à palavra escrita das mais altas instâncias eclesiásticas a daqueles que viviam efetivamente nas fronteiras do Bispado do Porto, contribuindo ambas para a história da organização dos territórios diocesanos portugueses. Muito obrigada.